Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre funções reais. Na aula de hoje, vamos começar a entender de que se trata uma função quadrática. E, para a gente entender isso melhor, vamos entender como podemos resolver as raízes das funções quadráticas através da fórmula de Bhaskara. Bom, podemos lembrar das aulas anteriores que a raiz de uma função é o valor de x que torna a função nula. Então, como esse valor é muito importante para a gente no estudo das funções quadráticas, nós vamos introduzir o nosso conteúdo falando um pouquinho de como calcular essas raízes. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar da função polinomial do segundo grau, ou seja, a função quadrática. A função é chamada de quadrática ou de segundo grau, pois o valor a variável x está elevada a um expoente 2. O valor do expoente é igual a 2, por isso é chamada de função polinomial de segundo grau. Essa função é a forma geral da função quadrática. Claro que b e c podem ser zero, mas o a não pode ser zero, porque se o a for zero, nós zeramos o primeiro termo da nossa função. E aí nós teremos só uma função de primeiro grau. Como o a não pode ser zero, isso vai facilitar o nosso cálculo e a nossa demonstração para o cálculo das raízes das funções quadráticas. Vamos lembrar, se a função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c e eu quero encontrar a raiz da função quadrática, eu vou ter uma equação quadrática. Nesse caso, a fórmula de Bhaskara vai nos ajudar demais a encontrar esses valores. Olha, então, se toda função é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando eu igualo a zero para encontrar as raízes, eu tenho uma equação de segundo grau. Obviamente, mais uma vez, sendo a diferente de zero. Como o a é diferente de zero, eu posso dividir todos os termos da minha equação por a. E aí eu tenho ax ao quadrado sobre a mais bx sobre a, que é igual a menos c sobre a. Observa que eu mantive os termos que tem x no primeiro membro e o termo independente de x, que é o c, foi para o segundo membro. Aqui, olha, nós vamos poder simplificar o a. Então, nós temos x ao quadrado mais b sobre ax é igual a menos c sobre a. Pessoal, para que eu possa resolver essa equação, eu preciso completar o quadrado. Para completar o quadrado, nós vamos dividir o termo que multiplica x por 2 e elevá-lo ao quadrado. Pessoal, isso só pode ser feito porque o a é 1 aqui agora. O valor que multiplica x ao quadrado é 1. Então, nós podemos dividir esse termo por 2 e elevá-lo ao quadrado. Mais ou menos é como se a gente fizesse isso aqui, olha. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Esse é um trinômio do quadrado perfeito e nós temos que isso vale x menos a ao quadrado. O que a gente quer é fazer a mesma coisa com a nossa equação, mas o nosso termo central aqui é 2a. Então, a metade de 2a é a ao quadrado, a ao quadrado. Nosso termo central aqui é b sobre a. A metade de b sobre a é b sobre 2a ao quadrado, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Como é uma igualdade, pessoal, quando eu coloco um valor de um lado, eu tenho que colocar o mesmo valor do outro. Então, nós temos agora um trinômio do quadrado perfeito, em que a raiz dele, né, a fatoração dele, né, melhor, não a raiz, a fatoração dele é x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Olha, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes b sobre 2a é b sobre a, vezes x, b sobre ax, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Do lado de cá, eu encontrei o mínimo múltiplo comum de 4a ao quadrado. Como a ao quadrado é múltiplo de a, nós temos 4a ao quadrado como denominador comum. Dividindo 4a ao quadrado por 4a ao quadrado, nós temos 1 vezes b ao quadrado, e dividindo 4a ao quadrado por a, nós temos 4a, que multiplicado por c, 4ac. Olha, pessoal, para quem já conhece a fórmula de Bhaskara, já começa a identificar alguns valores conhecidos aqui. Esse nosso numerador da nossa fração é o delta. O delta é o discriminante, é aquele valor que determina se eu vou ter duas raízes reais distintas, duas raízes reais iguais, ou não vou ter raízes reais. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho a raiz quadrada de x mais b sobre 2a ao quadrado e raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Eu tenho, então, que o módulo de x mais b sobre 2a é igual a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado.
Presta atenção, pessoal, que é importante a gente entender essa relação com o módulo, porque se eu elevo um termo ao quadrado e extraio a raiz, não importa se ele é positivo ou negativo, ele sempre vai ficar positivo. Então, eu tenho as duas opções. Esse valor pode ser tanto valor positivo quanto negativo. Ou seja, x mais b sobre 2a pode ser menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado e mais essa mesma raiz. Observa, pessoal, que aqui dentro, o 4a ao quadrado, como já está dentro da raiz, ele pode ser extraído da raiz, pois raiz de 4a ao quadrado é 2a. E aí nós temos x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Assim, nós temos que x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Lembrando que quando o denominador é igual, nós podemos ter uma única fração. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Pessoal, quando a gente tem essa fórmula de Bhaskara, a gente pode separar o discriminante delta, que é aquele valor que aparece dentro da raiz. Por que ele vai ser o discriminante? Olha, se esse valor de delta for positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Observa, sendo delta maior que zero, eu tenho dois valores para essa raiz. Então, quando eu somar esse valor ou quando eu subtrair esse valor de menos b, eu vou obter dois valores diferentes para o x. Então, quando o delta for positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Já quando o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, ou uma raiz. Então, uma raiz dupla, né? Então, quando o delta for igual a zero, não importa se eu somo zero ou subtraio zero, o valor é sempre o mesmo, portanto, o valor de x é único, mas ele tem um valor duplo, né? Então, a gente diz que são duas raízes reais e iguais. E, por último, se o discriminante for negativo, observa, não existe raiz quadrada para números negativos. Então, isso quer dizer que nós não teremos raízes reais. Pessoal, para a gente calcular a raiz de uma função quadrática, a gente tem que lembrar, primeiro, se eu tenho uma função quadrática qualquer, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, e eu quero calcular as raízes dessa função, então, primeiro passo é transformar essa função em uma equação do segundo grau. E aí, resolvemos essa equação. Usando o mesmo processo que a gente fez anteriormente, nós podemos chamar x ao quadrado menos 6x de primeiro membro e menos 8 de segundo membro. Qual é a metade do valor que multiplica x? Igual nós fizemos na demonstração da fórmula de Bhaskara. Metade de 6, 3 ao quadrado, 9. Aqui também nós temos que colocar mais 9, já que é uma equação e o equilíbrio, para se manter o equilíbrio, é necessário que se coloque a mesma quantidade dos dois lados. Fatorando o trinômio do quadrado perfeito, nós temos x menos 3 ao quadrado, que é igual a 1. Dessa forma, nós temos que x menos 3 é igual a 1 ou menos 1. Observa a pergunta que é feita nessa equação. Nessa igualdade, a seguinte pergunta é feita, olha, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 1? O número que elevado ao quadrado resulta em 1 me dá duas opções, menos 1 ou mais 1. Portanto, mais ou menos 1. Então, temos que o x é igual a 3 mais ou menos 1. X, 1 pode ser 3 menos 1, que é igual a 2. E x2 pode ser 3 mais 1, que é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Portanto, as raízes da nossa função são 2 e 4. Pessoal, essa nossa primeira aula foi para a gente entender um pouco mais sobre como calcular as raízes das funções quadráticas e também das equações do segundo grau. Na nossa próxima aula, vamos mergulhar em um problema do nosso cotidiano para entender um pouco mais sobre o conteúdo de funções. Um grande abraço e até a próxima aula.